Bom dia, eu sou Natália Mello, residente do terceiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Bom dia, eu sou Natália Mello, residente do terceiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. E hoje eu vou apresentar uma aula sobre os princípios da laparoscopia e da robótica. Primeiramente, é importante falar, até para quem não conhece muito do assunto, que a laparoscopia e a robótica são ambas técnicas minimamente invasivas que dependem desse acesso laparoscópico com flexão de pneu peritônio. E por que que a gente fala muito disso aqui na urologia? É um tópico importante porque a urologia é uma das lideranças no uso dessas tecnologias atualmente. E é importante também comentar que essas tecnologias são caras, né? Tem impacto direto em custo, principalmente a robótica hoje em dia, e aumenta muito o tempo de treinamento. É muito relativo, né? Mas aumenta o tempo de treinamento, né? Exige uma curva de aprendizado maior. Eu acho interessante também a gente falar rapidamente da história, porque é algo muito relevante na medicina, na história da cirurgia, e é uma curiosidade que acho importante. É, que o início foi lá em 1901, então, a visualização da cavidade abdominal na Alemanha. Fazia-se uma laparoscopia diagnóstica, né? E utilização já de cistoscópio. Na Suécia, então, em 1910, diagnósticos de doenças abdominais torácicas foram realizados. Década de 40 e 50, ainda procedimentos diagnósticos com uso de ótica e iluminação. Na Alemanha, houve o primeiro insuflador automático de CO2. A gente vai falar sobre CO2 na aula, é importante que a gente entenda o papel do CO2 na laparoscopia. E a primeira apendicectomia laparoscópica também foi feita na Alemanha, na década de 80. E falando da relevância para a uro, na década de 90, então, foi realizada a primeira nefrectomia laparoscópica nos Estados Unidos, e em seguida isso abriu portas para outros procedimentos laparoscópicos na urologia. Falando da história do robô, né? O primeiro braço robótico controlado por voz, que é a tecnologia ESOP, ele manipulava uma câmera laparoscópica, foi desenvolvido no final da década de 90 e foi o primeiro robô aprovado pelo FDA para uso cirúrgico. E no final dos anos 1990 foi desenvolvido os sistemas Zeus e Da Vinci, que são muito utilizados hoje em dia, principalmente o Da Vinci. Só para a gente entender de onde surgiu, né? Na verdade, o robô tinha muito a ver com as técnicas, com o avanço da tecnologia de guerra também, né? E dividindo mostrando as diferenças de laparoscopia e robótica, é importante que a gente entenda que a laparoscopia tem uma visão 2D comparada à robótica, que a gente consegue, o cirurgião vê em visão 3D. Os instrumentos na laparoscopia são rígidos, diferente dos instrumentos na robótica, que são articulados. Há uma pior ergonomia na laparoscopia comparada à robótica, e tem que lembrar que na laparoscopia existe o chamado efeito fulcro, que não existe na robótica, né? Efeito fulcro, se você quiser abaixar uma pinça lá dentro da cavidade, você tem que levantar ela quando você está operando, né? Então, isso é importante e também como a robótica eliminou isso fazendo o movimento direto. A seleção do paciente é muito importante. A gente tem que levar em consideração e saber as contraindicações, né, para a gente não indicar uma cirurgia de forma errada, as absolutas, como coagulopatia não tratada, obstrução intestinal. A obstrução intestinal tem um porém, a não ser que você faça a laparoscopia para tentar tratar a obstrução intestinal, aí sim é possível, senão ela é uma contraindicação absoluta. Uma infecção de parede abdominal significante, presença de hemoperitônio, retoperitônio maciço, peritonite generalizada e acite neoplásica são contraindicações absolutas. Contraindicações relativas: DPOC grave, hipertensão intracraniana, múltiplas laparotomias prévias, aderências extensas suspeitas, obesidade mórbida, aneurisma aórtico ou ilíaco. Lembrando que quando o paciente tem uma hérnia ou uma hérnia incisional já corrigida, é importante que a gente evite, né? O campo eu falo para a gente evitar esses sítios de punção, ou por fraqueza de parede, ou porque provavelmente vai ter alguma alça grudada ali embaixo. E um tópico das gestantes é muito importante ser comentado, visto que o segundo trimestre é tido como o trimestre preferido, né, comparado ao primeiro e ao terceiro, para a realização de cirurgias, né, quando eletivas na gestante, ao menos.
pior, né? Importante a gente lembrar que o trocarte tem que estar mais supraumbilical, né, devido à presença do útero gravídico, e a utilização do ponto de Palmer, ela é importante, eu vou falar dele mais à frente. Nas gestantes, é preferível que você use a técnica de ração, que é a técnica aberta, também vou explicar, e você vai ter que ajustar a posição dos trocáteres de acordo com o crescimento uterino. Essa imagem é do campo da última edição. É, eu trouxe da nefrectomia, né, que é uma das cirurgias mais bem estabelecidas na laparoscopia na urologia. A gente mostra a posição do paciente, né, que tem que ter um decúbito lateral modificado, de 30 a 45 graus, inclinado. O dorso tem que ser sustentado por gel ou lençol. Não podemos esquecer desse suporte, tudo isso é muito importante. O braço cruzado sobre o peito, com um travesseiro, um suporte, até uma perneira ajudando. Tem que ter cuidado também com o coaxilar. Todas essas questões são muito importantes para o posicionamento na hora de você é, ter uma visão boa na cirurgia e também no pós-operatório, para o paciente não ter, por exemplo, uma lesão de plexo braquial ou reclamar de dor no pós-operatório, né, o mínimo possível. E aí a gente entender que o ideal é a presença de mais de um monitor, principalmente quando os cirurgiões vão ficar cada um de um lado, para que eles consigam assistir toda a cirurgia, quer dizer, olhar bem, né? Então, deve ter mais de um monitor. Essas questões são importantes. Aí falando das vias de acesso, a técnica aberta que eu comentei, a de ração, ela é muito descrita como preferível em alguns casos, como na gestante. É uma incisão um pouco maior e ela é mais utilizada quando há uma suspeita de aderências. Ela é descrita como ligeiramente mais segura pela 13ª edição do Campbell. E só que ela tem como contrapartida um possível escape de gás durante a cirurgia, porque ela ser um pouco maior. A, a EAU de 2024 coloca a técnica de ração como preferível em bebês e crianças menores. Então, só para quem não conhece a técnica de ração, você vai fazer uma pequena, vai ter que fazer uma singela abertura, reparar os pontos e abrir a cavidade sob visão direta. Na técnica fechada, que é a técnica com agulha de Veres, né, normalmente usada, é uma técnica em que você vai com a agulha, faz o pneumoperitônio e depois que você abre, né? E aí tem esse mnemônico até que nos ajuda a ter uma certa segurança na hora de fazer o uso da agulha de Veres, né? Primeiro você aspira, né? Quando você coloca a agulha, sentir as duas resistências, você tem que aspirar, ver que não veio nada. Viu que está sem resistência, injeta o soro fisiológico, aspira novamente, não veio nada, e aí coloca uma nova gota para ver que ela cai sem restrição. Na verdade, às vezes a gente simplifica isso, mas esse aqui é o jeito de você deixar o mais seguro possível a punção com a técnica da agulha de Veres. Lembrando que nas técnicas fechadas, né, com a agulha, o sítio de punção umbilical é o mais comum, só que o biotipo do paciente pode influenciar no seu deslocamento. Então a gente tem que pensar que essa figura é muito interessante, que quando o paciente tem um biotipo mais eutrófico ou mais magro, você tem que puncionar com a agulha inclinada. Porém, quando o paciente é obeso, isso daí que você posiciona, né? Você entra com a agulha inclinada para tentar fugir dos vasos, dos grandes vasos retroperitoneais. Só que quando o paciente é obeso, esses vasos tendem a. O paciente tem um biotipo modificado, esses vasos tendem a estar mais embaixo. Então você pode entrar com a agulha reta. Aí falando dos pontos, né, dos sítios de punção que são muito conhecidos e descritos, das técnicas fechadas, obviamente o mais comum é o umbilical. Mas a gente tem outros sítios bem conhecidos, o ponto de Palmer, né, que é muito descrito em gestantes, que é esse ponto aqui, que fica na linha axilar média, é, ali perto da altura do rebordo costal à esquerda. Ele é um ponto também de maior segurança. O ponto de Jain também é descrito. Ele está nessa linha axilar média, mais na altura do umbigo, né? E também é descrito, esse ponto aqui não tem um epônimo, mas é um ponto medial superior à espinha ilíaca também na linha axilar média à esquerda.
Importante, essa figura aqui é bem interessante também, porque a gente consegue ver que a gente tem que ter uma noção da anatomia para tentar fugir o máximo que der da vascularização, né, da parede abdominal. E quando o paciente for possível de visualização, né, não for muito obeso, a gente tem que tentar até ver por transparência, é até descrito isso, né, para tentar fugir de uma eventual lesão aí para começar a cirurgia. Falando de acesso retroperitoneal, também é feito pela técnica de Rasson. É importante descrever porque é um acesso que tem ganhado espaço na urologia, né? É um acesso mais difícil, que requer maior precisão durante o desenvolvimento do espaço, porque você só tem uma orientação anatômica única. Por exemplo, aqui nessa figura, o paciente tem decúbito ventral, né? O posterior está aqui para cima, né? O anterior para baixo. Você geralmente entra aqui com a 12ª, tem um espaço entre a 12ª e o ilíaco, né? E a orientação anatômica é mais difícil, né? Porque você tem ali o músculo pessoas para orientar. É uma técnica que requer uma maior curva de aprendizado, porque as estruturas são muito mais difíceis. É uma outra aprendizado diferente, né? Porém, ela tem certas vantagens, como menor lesão intestinal e menor ilho paralítico, né? Porque você tenta, né? O certo é você não entrar na cavidade abdominal. Tem uma menor incidência de hérnia de trocarte e tem um acesso mais rápido ao hilo renal, né? Lembrando que a artéria geralmente ela é posterior, então você vai entrar de cara na artéria, tem um acesso mais rápido. E ela é descrita como vantajosa para tumores posteriores. Falando da confecção de pneumoperitônio, é importante que a gente lembre, né? Então, para realizar a laparoscopia, para a gente conseguir navegar ou no tórax ou no abdômen, você tem que colocar ar ali, né? Fazer o pneumoperitônio. A insuflação, ela é iniciada com 2 litros por minuto. Mas lembrando que quando você usa a agulha de Veres, ela vai limitar. Então você pode botar, não tem problema você ter esse cuidado no início de limitar, porque a própria agulha vai fazer. Agora, quando você está na técnica de ração, você tem que ir devagar, iniciando com 2 a 3 litros por minuto e depois aumentando. Sempre com muita conversa junto com o anestesista, né? Esse é o momento em que o cirurgião anestesista tem que estar sempre se falando. A pressão abdominal ela tem que ser ajustada no início para 10 milímetros de mercúrio e após a entrada de meio litro no abdômen, né, de CO2, o fluxo pode ir para 9 litros por minuto e a pressão abdominal ela tem que ficar em torno de 15 milímetros de mercúrio. O campeão prefere até 12, mas o 15 é aceitável. Falando, então a gente vai insuflar com gás ali, né? Que gás seria? Seria o CO2, né? É o CO2, que é um gás incolor, não combustível, muito solúvel no sangue, tem menor chance de embolia e é bem mais barato. Os cuidados que a gente tem que ter com o CO2, então é por isso que a gente tem que ter um constante contato e fala com o anestesista nesse momento, né? Pelo risco de hipercapnia, ainda mais em paciente de POC, e vai ter uma estimulação do sistema nervoso simpático. Pode levar a taquicardia e aumento da resistência vascular periférica. Porém, não é só isso. Existem algumas já descritas, já bem conhecidas alterações fisiológicas, né, que o pneumoperitônio faz, ele vai modificar, né, algumas, então ele vai ter algumas alterações que são descritas e a gente também tem que ficar de olho, principalmente no início, quando a gente está insuflando nessa conversa direta com o anestesista. Então, as mais conhecidas é a cardiovascular. O pneumoperitônio reduz retorno venoso, pode levar a taquicardia, apesar de que a gente vê bastante a bradicardia, mas o mais comum é a taquicardia. Mas qualquer tipo de arritmia cardíaca pode acontecer. Pode levar também a um aumento da pressão venosa central. De alteração respiratória, redução da capacidade de reserva funcional. Renal, redução da filtração glomerular. E a oligúria pode acontecer quando há um pneumo com pressão acima de 10 milímetros de mercúrio. Intestinal, é comum que reduza o fluxo sanguíneo, porém é raro, mas existe um risco de trombose mesentérica. Falando de equilíbrio ácido básico, pode acontecer, como eu falei antes, a hipercapnia e a acidose respiratória. Agora, sobre as complicações do acesso. As mais comuns são as vasculares. Porém, em cirurgias pélvicas, as lesões intestinais são as mais descritas como complicações. Lembrando da lesão por agulha de Veres, ela é muito descrita, às vezes cai em prova. Quando há lesão de alça ou bexiga pontual, exemplo, você entrou com a agulha, aspirou, veio urina, veio conteúdo intestinal, se você fez uma punção única, está descrito no livro, está descrito no campo que você pode somente retirar a agulha e não precisa parar, abrir e reparar isso. Se for uma punção única, não tem problema.
Óbvio, você vai olhar depois quando você passar a câmera. Falando de lesões torácicas, elas vão ser mais comuns em procedimentos retroperitoneais, que eu descrevi acima, que estão sendo muito utilizados pela urologia atualmente, né? Pode causar o pneumotórax hipertensivo, e aí, quando causa o pneumotórax hipertensivo, a drenagem pleural fechada é geralmente o que a gente vai lançar a mão. Mas se for um pneumotórax não hipertensivo, a gente pode tentar fazer uma toracocentese de alívio, está descrita. Complicações imediatas do pós-operatório. O que que pode acontecer imediatamente? Um hematoma periportal, né? Onde você vai entrar com o trocarte. Desconforto escapular, e muitas vezes ele acontece por uma irritação do diafragma pelo CO2. E trombose e TEP, elas são descritas como mesma frequência em cirurgias abertas e laparoscópicas. O correto, né, é o uso de meias de compressão pneumática para todos os pacientes. E a gente tem que lembrar das profilaxias farmacológicas para grupos de maiores riscos em cirurgias de maior porte também. Falando de complicações tardias, é importantíssimo descrever a lesão térmica induzida pelo bisturi elétrico, porque muitas vezes é uma lesão não reconhecida. Então, o paciente às vezes está bem no pós-operatório imediato e tardiamente ele vai iniciar com febre, náuseas e até mesmo peritonite. E é importante a gente entender que a extensão da necrose às vezes demora até 18 dias para se desenvolver. Então, é um paciente que vai ter essa questão muito tardia. Tem que ter muito cuidado com o isolamento dos materiais e lembrar que apenas o cirurgião deve ativar o bisturi. Lembrando que, por exemplo, aqui que a gente tem o ultrassônico, existe um lado da pá, do ultrassônico, que ela é isolado, né? Esse lado é o lado que deve ficar mais próximo das alças e tudo mais. Sempre tem que ter muita atenção nesse momento, isso é o cirurgião ativar o bisturi. Falando agora do sistema de assistência robótica, assim, o que a gente tem que saber de diferença, eu vou deixar aqui descrito, mas a plataforma mais utilizada é o DaVinci 11. O que que a gente tem que saber que são as três principais diferenças? Os braços são articulados, né? Vai ter uma torre robótica onde os braços vão ser articulados nos instrumentos cirúrgicos, né? O console do cirurgião. O cirurgião vai estar do outro lado da sala com uma visualização 3D. E o hack robótico vai ter um monitor de vídeo, insuflador, fonte de luz e câmera. Então, lembrando, vão ter três locais ali principais. O braço articulado do robô que vai entrar pelos portais, vai ter os instrumentos. O cirurgião não vai estar ali grudado, mas vai estar geralmente na mesma sala. E tem o hack robótico que a gente vai ver o monitor, o insuflador, fonte de luz e câmera, que é o que a gente já tem na laparoscopia. E aí, o Da Vinci 11 tem essa diferença da tecnologia de articulação endo-wrist, que permite esses 7 graus de liberdade, 90 graus de articulação, e cada instrumento possui 10 vidas. Eu achei importante a gente ver, eu deixei isso aqui descrito só para a gente entender o quanto está avançando nisso, né? E a gente entender que a vantagem da laparoscopia é essa possibilidade da mão do robô ter essas diferentes tipos de articulações, né? E essa questão do instrumento possuir 10 vidas, eu acho interessante também para a gente entender o custo eu achei interessante colocar para a gente entender o custo que é ter um robô, né? Então, o instrumento, depois da 10ª vida, tem que ser trocado. Então, é uma tecnologia de alto custo, mas que veio aí para ajudar a gente, por exemplo, numa prostatectomia robótica, né? Auxiliar em passos importantes e também dar maior liberdade para o cirurgião, maior ergonomia, tá? Peraí, é isso. Obrigada.